Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e estou aqui para ministrar aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição número 8, que fala a evangelização dos grupos religiosos. Bem, a gente está aí numa sequência, né, da lição aí do terceiro trimestre, que é sobre evangelismo. Então a gente falou semana passada da evangelização aí no mundo político, né, e no mundo acadêmico. Então falamos da necessidade de evangelizar dentro da universidade, né, e na política. E agora, avançando mais um pouquinho, a gente vai falar de grupos religiosos. Vamos falar de evangelizar aquelas pessoas que já têm uma religião. A gente vai falar com elas de Jesus, ela já fala: não quero ouvir sobre tua religião porque eu já tenho a minha. Então eu fico com a minha, tu fica com a tua e tá tudo bem. E muitos se perguntam, né, por que os evangélicos gostam tanto de falar da religião deles? Por que os evangélicos gostam tanto de querer que as pessoas vão para a religião deles? Então a gente sabe que não é que a gente quer que as pessoas venham para a nossa religião. Não, não é uma briga de religião. Não é porque a gente quer que os católicos se tornem evangélicos, que os espíritas se tornem evangélicos para que os evangélicos sejam em maior número. Não, essa não é a ideia. A ideia não é crescer em número. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de Jesus. Estamos falando de libertação do pecado. Estamos falando, né, de vida diferenciada, vida de santidade. Estamos falando de comunhão com Deus. Então, essas coisas as outras religiões não trazem, né? As outras religiões não libertam do pecado. As religiões, nenhuma religião, nem a nossa religião liberta do pecado, né? Nenhuma religião salva. O que salva é Jesus. Só Jesus salva. Então, se nós somos religiosos, nós temos uma religião evangélica, assim, uma religião entre aspas evangélica, é porque essa nossa religião, ela é uma religião que tem um fundamento, que tem ali uma pedra angular, que chama-se Jesus Cristo. Então, sem Jesus não tinha, a nossa religião não existia. Então, a verdadeira religião, a religião que liga o homem a Deus. A verdadeira religião é a religião que faz com que a comunhão entre Deus e o homem seja estabelecida. E essa religião verdadeira só vai acontecer por meio de Jesus. Bem, para quem não me conhece, eu tenho um site, que é o ebdemfoco.com. Esse site, né, ebdemfoco.com/slide, você vai ver aqui o comentário da lição, você vai ver aqui como baixar o slide para você usar na igreja, o slide em PowerPoint, e algumas coisas a mais. Você pode, né, apagar aqui o slide e você vai ter acesso aí ao site em si, onde tem aí um conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical, que você pode aí se capacitar e ter mais conhecimento da Palavra de Deus. Vamos voltar aqui, né, na lição. O texto áureo da lição diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Tá. Texto áureo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Aqui Jesus estava conversando com Nicodemos. Então, Nicodemos estava perdido, não sabia o que era salvação. Jesus foi lá e pregou para ele. Ensinou o que é a verdadeira salvação. Verdade prática. Se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Então aqui é um resumo de tudo, né? Então, se todas as religiões fossem boas, se todas as religiões levassem de fato a Deus, como dizem por aí, tu busca Deus, para que Cristo tinha morrido? Não tinha necessidade, porque o budista seria salvo né, porque ele crê lá na iluminação, né, libertação do karma. O hinduísta seria salvo, né, depois de várias reencarnações, né, e assim vai. Né, o muçulmano seria salvo porque pratica as boas obras. E o que Cristo teria feito morrendo na cruz do Calvário? Nada.
Nada. Então a gente tem que ver aí que tem que ter um algo a mais, né? Jesus não morreu de graça. Então a morte de Cristo é o que salva, é a morte de Cristo. Foi a morte e a ressurreição dele que confirmou a nossa salvação, e pela fé nós alcançamos essa salvação. Então a gente vê que Cristo não está nessas outras religiões, né? Cristo não está lá. E se Cristo não está lá, então significa que elas não salvam. Mas a gente vai ver isso de forma mais detalhada pela frente. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em João 3, do 1 ao 16, né, onde Jesus conversa ali com Nicodemos. Né? Nicodemos, né, foi ter com Jesus e foi falar, né, com Jesus lá, que ele viu que Jesus realizava milagres, né, e tinha que ter, Deus estava na vida de Jesus para ele realizar milagre. Mas Jesus veio falar sobre o evangelho ali para ele, e no finalzinho, né, a gente vê o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou esse versículo não foi para uma multidão. Jesus não falou esse versículo num discurso que tinha milhões de pessoas ouvindo ele, como a gente vê que aconteceu várias vezes. Mas Jesus falou esse versículo para uma única pessoa, Nicodemos. Então Jesus falou esse versículo para Nicodemos. A gente prega sobre esse versículo, porque a gente nunca parou para pensar em que situação, em que circunstância Jesus falou. Então, a situação, a circunstância que Jesus falou desse versículo, né, falou para que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele estava falando para Nicodemos, alguém ali que fazia parte da cúpula judaica. Então estava falando assim: Nicodemos, Deus me enviou para que quem creia em mim tenha vida eterna. Já pensou? A gente às vezes fala, mas como que as pessoas naquela época de Jesus tinham dificuldade de crer em Jesus, se o próprio Cristo estava ali com eles? Eu acho que é mais fácil a gente crer hoje do que crer naquela época, porque como que Nicodemos, que era uma pessoa estudada, que era uma pessoa que fazia parte da cúpula judaica ali, da religião judaica, e como que Nicodemos ia crer em um homem que era um simples homem? Como que Nicodemos ia crer num homem que andava de cidade em cidade com pescadores, com publicanos, com pecadores? É difícil, né, dizer assim: Nicodemos ia crer em Cristo de cara assim. Não ia crer. Mas a gente vai ver na frente que Nicodemos se converteu, mas isso foi por causa da ação do Espírito Santo. Então não é fácil crer. Não é fácil crer em Cristo naquela época, porque Jesus estava ali andando com eles. Como é que é? Tu é Deus? É difícil, né? Você olhar para o teu vizinho e falar assim: você é Deus, é difícil. Mas Jesus era Deus. E ele estava lá no meio do povo. Então o cara falar assim: Deus é o meu vizinho. Deus morou lá em Nazaré. Ele nasceu na minha cidade, lá em Belém. Não é fácil isso. Não é fácil. Mas hoje, a gente olhando para o passado, lendo a Bíblia, nós temos muito mais propriedade. A gente vê tudo aí já mastigado para nós ali. Já simplesmente ler, entender o que aconteceu e crer no Evangelho. Vamos partir logo para a lição. Aqui a introdução diz o seguinte: que assim, apesar do grande desenvolvimento científico, né, muitas pessoas ainda recorrem à religião. Algumas pessoas, alguns racionalistas, eles falavam que esse sentimento religioso do homem seria destruído. Esse sentimento que o homem tem de buscar uma religião não ia existir mais. Isso seria um sentimento primitivo, um sentimento que seria destruído com o avanço científico, né, com o desenvolvimento científico. Mas o tempo foi passando, a ciência foi se desenvolvendo, mas o vazio da alma do ser humano não foi preenchido. O ser humano continuou angustiado, o ser humano continuou cada vez mais piorando, a nossa sociedade vai cada vez mais piorando, se denegrindo, e violência e drogas e tudo mais, e as pessoas não estão felizes. E onde é que está a ciência nesse momento?
Cadê a ciência para resolver os problemas da humanidade? Não resolveu, não resolveu. Então o ser humano continua buscando o refúgio na religião. Só que esse refúgio, né, levou o homem a buscar várias religiões. Né? Não é só uma religião. O homem acabou buscando algo errado. Né? Porque o ser humano, se nós olharmos desde a criação até hoje, sempre buscou a religião, sempre buscou adorar a algo superior, sempre buscou adorar alguma coisa, mesmo que não fosse o Deus verdadeiro. Esse foi o problema, que no lugar de adorar o Deus verdadeiro, eles buscaram outros deuses, eles criaram deuses para si. E nessa busca, o homem se perdeu do Deus verdadeiro. Mas ela existe, o desejo de buscar a Deus existe dentro de todo ser humano. Em todas as culturas, em todas as épocas, as pessoas buscaram a Deus. Então, a gente vê que existem aí milhões e milhões de religiões. Né? Então, eu coloquei aqui, né, algumas aqui que são citadas aqui na revista, mas que é só para a título de curiosidade. Né? A gente vê que no Brasil temos o catolicismo romano, o budismo vem lá da China, mas está aqui no Brasil, o islamismo que está espalhado pelo mundo, o espiritismo, e enfim, tem milhões e milhares aí de religiões, hinduísmo, são as maiores, né? Essas aqui são as maiores, só que a gente pode ver aí que tem a Seichonoye, que é lá do Japão, tem os Mormons, que veio dos Estados Unidos, enfim, tem várias religiões e seitas, e essas pessoas elas precisam ser evangelizadas. As pessoas que estão nessas religiões, elas precisam ouvir o evangelho. Às vezes a gente vai falar aquilo que eu disse no começo, né? Ela já fala, eu já tenho minha religião, eu não quero saber da sua religião. Mas elas têm que entender que nós não estamos pregando uma religião, nós estamos pregando Jesus Cristo. Vamos lá, tópico 1, os mitos da religião. Então, mito número 1, todas as religiões são boas. É o que todo mundo fala. Ah, não, toda religião é boa, toda religião como é que se diz? Toda religião salva, toda religião... Não, tudo bem. Temos que entender uma coisa. Toda religião tem coisas boas, mas nem toda religião é boa por completo. Nós vamos ver que tem elementos bons em todas as religiões. Aqui o comentarista, ele colocou a religião dos amonitas. Eu estou seguindo aqui a revista. Eu não gostei muito, né? Mas enfim, vamos lá. O culto a Moloque. O culto a Moloque o Moloque era um deus, o deus dos amonitas, e ele era uma estátua que tinha uma mão estendida e colocava-se uma criança na mão com fogo aqui embaixo. E eles ofereciam a criança em sacrifício a Moloque, colocava a criança aqui e a criança morria queimada. E enquanto isso eles estavam adorando. Dizem que a origem da palavra moleque vem daqui, de Moloque. Tem gente que não chama, não gosta de chamar de moleque por causa disso. Eu não vejo nada a ver, mas faz sentido, né? Faz sentido. Então aqui, ó, o que diz em Jeremias, né? E edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Ou seja, os próprios judeus já estavam sacrificando seus filhos para Moloque. Então, para a gente ver o ponto que chegou os judeus, os israelitas, naquela época. Né? Eles chegaram a sacrificar os seus próprios filhos em um culto idólatra, no lugar de adorar o verdadeiro Deus. Então a gente vê que essa religião aqui não tem nada de bom, nada de bom. Né? Então a religião dos moabitas e midianitas, eles adoravam a Baal. Né? Baal Peor era uma variação do Baal verdadeiro lá. Tem várias imagens por aí, eu peguei essa, mas tem outras. É porque dizem que a estátua de Baal mesmo, ele tinha o formato de um órgão sexual, que já dá para perceber alguma coisa. Mas ele era o deus da fertilidade. Eles adoravam Baal porque eles queriam ter mais filhos. Né? Naquela época, ter filhos era bom. Né? A mulher que tinha mais filhos era a mulher mais bem vista na sociedade. A mulher que tinha 10 filhos era mais bem vista que aquela que tinha só 5. Né? Olha que 5 filhos são muitos filhos. Mas a gente vê isso na Bíblia.
a história de Ana e Penina, a gente vê eh, Leia e Raquel, né? Então, assim, quem tinha mais filhos tinha mais vantagem. Então, fazia sentido eles quererem adorar um Deus, né? Fazia sentido entre aspas, né? O Deus da fertilidade, porque eles deveriam crer no Deus verdadeiro para serem férteis. Mas a adoração a esse Deus envolvia o sacrifício de vítimas humanas, orgias e louvores. Então, a gente vê que era uma coisa horrível que acontecia na adoração desse Deus. Então, surge, a gente chega a essa conclusão, né, que nem todas as religiões são boas. Só que a gente pode falar assim, mas essas religiões não existem mais, né? Essas religiões aí que matavam crianças, as religiões que tinham atos sexuais na adoração. Mas se a gente for ver, hoje em dia não é muito diferente. Tem religiões que adoram, né, outros deuses, que não é uma coisa boa. Tem religiões que fazem sacrifícios. Há relatos que fazem sacrifício de pessoas, mas deve ser muito escondido, tudo bem. Mas as religiões elas não estão glorificando a Deus. Elas não estão dando a glória a Deus. Então essas religiões não são boas. Pode ter coisas boas, pode ter elementos bons. A religião pode talvez falar da família. A religião fala da paz, fala disso, fala daquilo. São coisas boas, realmente devem ser faladas. No entanto, elas não glorificam a Deus. Elas não te levam a Deus. São religiões que não têm como principal objetivo glorificar a Deus. Então não são religiões boas. Vamos avançar. Mito 2. Todas as religiões levam a Deus. Eu estava falando das religiões que glorificam a Deus. Então vamos ver, né, que as pessoas falam, qualquer religião vai a Deus, tudo está adorando a Deus. Então, será que todas as religiões de fato levam a Deus? Olha só, 1 Coríntios 10, 20. Antes te digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais praticantes com os demônios. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando, repreendendo ali, né, o pessoal da cidade de Corinto, que tinha muitos sacrifícios feitos a demônios, a deuses, né, que talvez sejam até os deuses ali da Grécia, mas que não eram Deus verdadeiro, mas eram o que? Demônios. E hoje não é diferente, né? Muitos sacrificam animais e víveres aos ídolos, né? A gente vê oferendas, isso e aquilo, né? Então, algumas religiões aí, elas não estão fazendo o que se deve ser feito, né, que é glorificar a Deus, mas outra coisa totalmente diferente. E nos últimos dias, né, e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. Então a gente vai ver que essa adoração, né, a demônios, ela vai, né, permanecer e vai chegar até o fim dos tempos. Mas como chegar a Deus? Olha só, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente vê aqui que somente Cristo pode levar o homem a Deus. Somente Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Então, a verdadeira religião é servir a Cristo. Não é fazer sacrifício, não é fazer isso ou fazer aquilo. É Cristo. Somente Cristo pode levar o homem a Deus. Somente. Não tem, todas as religiões levam o homem. Não, não são todas as religiões. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou, eu sou um dos caminhos, eu vou mostrar para vocês o caminho. Mas ele falou, eu sou o caminho. Mito 3. Nenhuma religião é verdadeira. Será que nenhuma religião é verdadeira? Às vezes a pessoa fala assim, todas as religiões são verdadeiras. Todas as religiões são verdadeiras. Outro fala assim, não, nem todas são verdadeiras. Mas aí fica aquele debate. Todas são, todas não são, só uma é. Peraí, como é que é isso? Né? Mas assim, não pode ser todas as religiões verdadeiras. Não pode, porque muitas religiões têm pontos mutuamente exclusivos. Uma fala que a salvação é pelas obras, outra fala que a salvação é pela fé, outra fala que a salvação é devido a várias reencarnações.
Então, não tem como ser tudo verdadeiro ao mesmo tempo. Então a gente tem o quê? Ou que nenhuma é verdadeira, ou que todas são falsas e só uma é verdadeira. Somente uma é verdadeira. Mas vamos ver aqui. A verdadeira religião. Receber Jesus como único e suficiente Salvador não faz da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina. Ou seja, nós não podemos dizer que todas as religiões são falsas. Não podemos dizer. Mas o que nós podemos dizer é que existe uma religião verdadeira. E essa religião verdadeira é a religião que serve a Cristo. Ou seja, não é necessariamente o sistema religioso, mas é crer na pessoa de Cristo como um único e suficiente Salvador. Nós temos que buscar a comunhão com Deus. A comunhão que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden e perderam por causa do pecado. Essa comunhão que nós temos que buscar. Não é buscar um sistema religioso. Não é buscar alguma coisa que vai preencher o nosso ego, que vai nos fazer sentir bem. Não. É buscar Cristo. Ele que nos leva a Deus. Então, posso falar com propriedade. Todas são falsas e somente uma é verdadeira, que é o cristianismo. Como evangelizar os religiosos? Vamos lá. Primeiro, não discuta religião. Aqui a gente vê que Jesus, quando falou com Nicodemos, ele não foi discutir com Nicodemos. Ele apresentou, o evangelho. Jesus falou e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus foi ali com Nicodemos e explicou o evangelho a ele. Falou do amor de Deus. Chegou em João 3,16, lá ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ali, Nicodemos estava ouvindo o evangelho do próprio Deus. Então, é uma dica, de não discutir. A gente vê que o apóstolo Paulo diz lá em Atos 18:4 que o apóstolo Paulo discutia com os judeus, mas era uma discussão na qual tinha como principal objetivo se aprofundar no tema. Às vezes a gente fala assim, porque não pode discutir, mas geralmente quem tem medo, é porque não tem argumento. Então discutir não é discutir de ficar brigando com a pessoa, não, é discutir com argumentos, argumentos profundos acerca do evangelho, porque você pode se deparar com alguém que é desviado e conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode se deparar com um espírita que leu o Evangelho segundo Allan Kardec, e ele vai ter vários argumentos. Você pode se deparar com um ateu que tem um conhecimento muito elevado. Então, esses argumentos que eles vão apresentar aí, se você não tiver uma boa base, você não vai saber falar. Então, para você falar o Evangelho, você vai ter que ter uma boa base, para essas pessoas. Não para todos, mas para algumas pessoas. E eles vão querer discutir, mas não é discutir, é você ter argumentos. Se for para ficar discutindo, sai fora. Mas se você for uma pessoa que tem argumentos, que sabe ali argumentar a ponto de convencer aquela pessoa que ela precisa de Cristo, aí sim está valendo. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Ele discutia com os judeus, mas discutia no sentido de argumentar, de se aprofundar no evangelho. Nicodemos, de fato, se converte. A gente vê que mais na frente, João 7,50, Nicodemos que era um deles, ou seja, um dos discípulos. Então, Nicodemos é tratado depois como uma pessoa que seguia Jesus. Então ele se converteu. Antes disso ele não tinha convertido, mas depois ele se converteu. Então ele creu no Evangelho. Então, em vez de contender com os religiosos, fale que Cristo é a única solução para a humanidade caída e carente da glória de Deus. Ou seja, temos que apresentar Cristo como a solução para os nossos problemas. Então não adianta que nós queremos resolver os problemas que somente Cristo pode resolver. Então o poder do Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado. Não deprecie religião alguma. Jesus e a mulher samaritana, vamos ver o exemplo deles aqui. Jesus, ele respondeu àquela mulher, de uma forma assim,
de resgatar ela. Ele viu que ela estava precisando. Os samaritanos eles tinham uma religião um pouco diferente dos judeus, porque eles eram um povo misturado, tinha um sincretismo religioso. A religião dos samaritanos tinha elementos judaicos, mas tinha elementos lá dos caldeus, da Babilônia, da Pérsia, que eles trouxeram, né, de fora. E assim, eles eram excluídos por causa disso. Só que Jesus não criticou. Jesus falou: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então essa mulher, ela reconheceu ali Jesus como o Messias. Quando Jesus falou isso, esse é o Messias que os judeus tanto falam. E aí foi lá na cidade, falou de Jesus e trouxe uma multidão para ouvir Jesus. Então a gente vê que essa mulher ela se converteu e já foi evangelizar. Ela já foi evangelizar. Então Jesus ali, ele tratou essa mulher com amor. Ele falou ali o que ela precisava, que era a libertação dos pecados. Né? Então ele não foi discutir religião com ela. Não foi depreciar a religião dela. Né? Então a gente não deve fazer isso. Nunca devemos depreciar a religião alheia. Não temos tempo para falar de Cristo, pois não teremos tempo para falar de Cristo, pois a evangelização exige ações rápidas e efetivas. Então, se você ficar depreciando, no lugar de ficar no Facebook, postando coisa aí, falando mal da religião dos outros, falando isso, falando aquilo, só trazendo polêmica, posta um versículo falando de salvação, fala que Jesus salva, posta um vídeo, faz alguma coisa diferente. Né? No lugar de ficar falando mal, né? Fala de Jesus, é melhor. Mostre a verdadeira religião. Então a gente tem que mostrar para as pessoas o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu coloquei aqui um diagramazinho que a gente entender o que é o Evangelho. Né? Primeiro, nós temos que entender que somos pecadores. Entendendo aí que nós somos pecadores, a gente vai depois entender que Deus traçou um plano de salvação, porque Deus teve misericórdia do homem, viu que o homem não tinha capacidade de se salvar sozinho. Então, esse plano de salvação foi o que? Enviar Jesus para viver aqui uma vida de santidade, depois morrer por nós. Então, Jesus primeiro ele viveu uma vida de santidade, mostrou que ele tinha a capacidade de perdoar os nossos pecados, e ele veio e depois morreu, sofreu, né, por nós. Ele ressuscitou também por nós, ou seja, ele mostrou que ele é Deus ressuscitando. Ele, né, e através da sua morte e ressurreição, nós somos salvos, ou seja, se nós crermos que a morte e a ressurreição de Cristo foi por nós, a gente tem que crer, é pela fé. Então assim nós somos salvos. A salvação, né, bem que está bem resumido mesmo, bem resumido, mas a salvação ela vem através da fé. A fé em quê? Não é qualquer fé. As pessoas falam, porque eu tenho fé, o importante é ter fé. Mas que tipo de fé? Fé em Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. Isso sim é a verdadeira fé. Né? Uma fé que traz arrependimento, uma fé que transforma. Não é só também crer. Você tem que arrepender, abandonar os pecados e ter também, praticar as boas obras, porque as boas obras elas não vão te salvar, mas elas vão mostrar, confirmar que você foi salvo. Então você tem que ter boas obras. Religiosos que representam desafios. Só voltando aqui um pouquinho, que tinha esquecido, né, o comentarista até cita a Tiago, né, deixa eu ver aqui se eu acho, né, Tiago, ele fala da verdadeira religião, que é visitar, né, os órfãos, as viúvas, né, ver as suas necessidades. Então, boa obra, né? Tiago fala muito de boa obra, né, de boas obras, mas as boas obras não são para salvar, mas elas são o quê? Porque eu sou salvo, eu faço boas obras. Só para ficar bem claro mesmo, né, que as boas obras elas têm que acontecer, mas como resultado de uma verdadeira conversão. Então vamos ver aqui os religiosos que representam desafios. Primeiro, né, então são vários, mas a gente vê aqui que a revista colocou, né, os católicos romanos. Então a igreja católica é uma igreja cristã que acredita em Cristo também. Que eles acreditam em Cristo, que a salvação é por meio de Cristo. Então é uma igreja cristã. Mas tem alguns elementos lá que não batem com a Bíblia. Tem alguns elementos lá que não estão de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que ser sincero. Né? Então se não tá, não tá. Não tá, não tá. Então
tem muitos elementos na Igreja Católica que tem a ver com a tradição deles, porque a Igreja desenvolveu uma certa tradição, eles acreditam que a tradição da Igreja é, é, é mais importante do que a palavra, ou tão importante quanto a palavra de Deus. Então eles seguem a tradição. E seguir a tradição levou eles a muitos erros, mas a gente tem que ter cuidado, né? Então, ao evangelizar, não ofenda Maria, nem os santos venerados por eles. Maria, ela foi o que? A mãe de Jesus, importante, uma crente, né? Muito importante, mas ela morreu, como qualquer um, né? E está esperando a ressurreição. E ela não tem a capacidade de ouvir oração, não tem como ela ouvir oração. Então Maria, ela foi uma crente como qualquer uma de nós. Então assim, não ofender, não depreciar. Nós temos que ver a importância de Maria na Bíblia. Temos que ver a importância de Maria para a nossa vida. Então não ofenda. Evite apontar a igreja evangélica como superior à católica. Nós não somos superiores a ninguém. Então jamais devemos falar que somos superiores, que somos melhores. Né? Temos aí pontos de vista diferentes, doutrinas diferentes. Mas nós saímos de lá. A igreja evangélica saiu da igreja católica. Metade das nossas doutrinas estão lá. Metade das nossas doutrinas veio de lá. Né? Ou mais da metade, se a gente for parar para pensar aí. Então, não devemos fazer isso. Né? Não somos superiores. E exponha-lhe Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então é importante falar que a salvação é por meio de Cristo. Né? Para falar para eles, olha, é Cristo que salva. É Ele que liga o homem a Deus. Só temos um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Jesus Cristo. Maria é importante, mas ela não é mediadora. Então temos que ter cuidado e apresentar o verdadeiro evangelho, o evangelho de libertação, de transformação, e falar muito de Cristo, muito de Cristo, muito de Cristo, é importante, importante. Os espíritas, né? Os espíritas, como que evangeliza os espíritos? Os espíritas, eles têm, né, a ideia de que a gente tem que fazer boas obras. Temos que fazer boas obras. Temos que doar coisas e ajudar o próximo, isso e aquilo. Porque se eu fizer boas obras, eu vou morrer e vou reencarnar em uma vida melhor. Eu vou reencarnar lá na frente como alguém superior, alguém melhor financeiramente, e assim vai. A pessoa vai reencarnando sempre em algo melhor. Eles sempre pensam em termos de reencarnação. Só que a Bíblia, ela fala que o homem é ordenado a morrer somente uma única vez. Ou seja, Hebreus 9, 27. Né? Depois que o homem morre, vem o juízo. Então a gente tem que apresentar para eles a Bíblia, a palavra de Deus, né? E ver, porque eles acreditam na Bíblia também. Só que eles só acreditam naquilo que serve para eles. Aquilo que não serve, eles tiram fora. Então eles pegam, explicam a Bíblia e tal, mas quando tem umas coisas lá que fala, que pega pro lado deles, eles excluem. Não, isso aqui não é certo, não, isso aqui está errado. Então, ou seja, tu crê na Bíblia ou tu não crê, entende? Não vem negócio de, se eu creio na Bíblia pela metade, se eu creio naquilo que faz parte ali da minha religião. Não, eu creio ou não creio. Ou a Bíblia é a palavra de Deus ou não é. Então eles chegam lá e falam que a Bíblia é verdadeira, mas quando chega lá em Hebreus 9, 27, eles falam que está errado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, com eles, né, na hora de argumentar, porque eles conhecem a Bíblia. Não pense que os espíritas não conhecem a Bíblia, não, que eles conhecem. Mas a gente tem que ser duro e pegar pesado, né? Olha, ou você crê ou você não crê na Bíblia. Né? Ou a Bíblia é ou não é a palavra de Deus. E eles creem em Deus também, né? Então isso já é um passo a mais. Mas a gente tem que apresentar aí a palavra de Deus, o Evangelho, não pelas obras, não é porque eu faço boas obras, mas é pela fé em Cristo. Eu tenho que crer em Cristo como Salvador. Né? Eu tenho que depositar a confiança da minha salvação em Cristo, não ficar fazendo boas obras para reencarnar em algo melhor. Judeus e muçulmanos. No slide aqui eu não coloquei nada sobre os judeus, mas é importante falar com os judeus acerca de Cristo, que eles não creem em Cristo, eles têm o Antigo Testamento, eles acreditam que o Messias um dia vai vir. É até difícil, nunca preguei para um judeu, né? Tinha um amigo judeu, nunca preguei para ele, mas eu já vi eles falando que eles detonam com Jesus, né? Eles falam que Jesus não foi uma farsa, que Jesus não era o Messias, e isso e aquilo, e é a maior farsa da humanidade. Né? Alguns judeus estão esperando o Messias, um Messias mesmo como pessoa, mas outros nem estão esperando mais. Eles acreditam que o Messias simplesmente é um tempo de paz, é um momento
não necessariamente uma pessoa, enfim. Mas a gente tem que falar para os judeus que Jesus já veio e que Jesus liberta do pecado, né? Que Jesus é o Filho de Deus. E tem os muçulmanos, né? Como que eu evangelizo os muçulmanos? A gente vê que os muçulmanos, eles têm um sistema, né, de crença que já espalhou pelo mundo. Então, primeiro, não ofenda Maomé, né? Mostre a supremacia de Cristo. Não ofenda Maomé, isso aqui é sério, viu? Se você falar mal de Maomé para um muçulmano, ele pode até querer te matar, né? Eles têm uma reverência muito grande por Maomé. Às vezes, algum país aí faz alguma graça com a figura de Maomé e os países árabes simplesmente cortam relação, param de exportar, de importar, envolve política no meio, então isso leva muito a sério, né? Então, outra coisa, mostre a supremacia de Cristo na salvação e fale da salvação pela fé e não pelas obras, porque os muçulmanos, eles acreditam que ninguém sabe se é salvo ou não. A pessoa tem que viver aqui, praticar boas obras, todo mundo tem um anjo bom e um anjo mau. O anjo bom vai colher ali as boas obras, o anjo mau vai colher as más obras. Quando chegar no dia do juízo, vai ter uma balança, né? Alá vai estar lá, vai ter uma balança, vai colocar as tuas boas obras de um lado, as tuas más obras de outro lado da balança. O que pesa mais vai determinar se você é salvo ou não. Ou seja, o islamismo é uma salvação, é uma religião que prega a salvação pelas obras. Então as pessoas lá têm que fazer boas obras, elas têm que praticar lá os 5 pilares do islamismo, né, que envolve orar uma vez ao dia, peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, doar, fazer doações, todos os dias você tem que fazer uma boa obra, fazer uma doação, enfim, tem outros lá agora que eu não estou lembrado, mas é uma religião baseada nas obras que não falam de fé. Eles não falam de fé. O Deus deles não é o mesmo Deus da Bíblia. O Deus Alá não é o Deus Jeová. É outro Deus totalmente diferente. O Deus Alá, ele não tem misericórdia, ele não tem amor. Você não vai ver esses atributos no Deus dos muçulmanos. Ele não é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que cuida das pessoas. Ele é um Deus mau, é um Deus que só pensa em justiça, em matar isso e aquilo. É por isso que os radicais, né, saem por aí. Nem todos os muçulmanos são radicais, nem todos saem aí destruindo tudo, mas tem um grupo de radicais que, né, saem por aí se matando e matando pessoas porque eles acreditam que Alá está mandando eles fazerem isso. Alá está gostando dessa atitude deles. Então, muito o contrário do que nós fazemos, né? Nós vamos lá e pregamos o evangelho para que eles possam se converter. Eles não dão essa brecha para, né, pregar o islamismo para que nós possamos nos converter ao islamismo. Eles não fazem isso, né? Eles acham que todos que não são do islamismo devem ser destruídos. Então, assim, temos que falar para eles de Jesus, né? Falar para eles de Cristo, da salvação pela fé em Cristo, não pelas obras. Ateus. Só voltando aqui, Maomé não é o salvador deles não, viu? Maomé foi um profeta muito considerado. Eles consideram Jesus como um profeta também. Jesus foi profeta, mas falhou na sua missão. E Maomé foi o profeta maior de todos, né? É o lema deles, né? Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então, não é pela fé em Maomé que eles são salvos. Não, eles só têm Maomé como referência e como profeta. A salvação lá é pelas obras mesmo, né? Praticando lá os 5 pilares e várias boas obras que no final vai saber se é salvo. Ateus. Né? Ateus, é difícil pregar para um ateu. Né? Não é fácil porque ele já parte do princípio que Deus não existe. Ele já vai falar, não, Deus não existe, ponto final. E aí? A Bíblia é um livro de historinha, não adianta tu abrir a Bíblia para pregar para ele ou querer falar de Deus para ele, que ele não vai acreditar. Ele não acredita em Deus, ele não acredita na Bíblia, e Jesus para ele foi só um homem como qualquer um outro. Mas existem várias formas de pregar para ateus. Você pode estudar os argumentos que provam a existência de Deus. Então, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são argumentos estudados aí que mostram, né, não vai provar com certeza absoluta, mas vai ter aí algumas ideias
né, de mostrar para eles que Deus existe e há uma real necessidade de Deus existir. Só que o mais importante é deixar claro, né, que a graça, né, de Jesus, né, a graça de Deus, né, com poder e graça, deixe bem claro que Jesus salva, liberta o mais vil dos pecadores. Eu coloquei esse símbolo aqui, cortando a Bíblia, não é porque eu quero condenar a Bíblia, não, é porque cada um eu coloquei um símbolo, né, aqui é dos muçulmanos, aqui é do espiritismo, enfim, aí eu coloquei aqui porque eles não creem na Bíblia, né, eu coloquei assim, representando os ateus aqui, né, esse azinho aqui, assim, é o símbolo dos ateus, e eu coloquei aqui, mas não é que eu estou condenando a Bíblia, mas é apresentar para eles, né, o verdadeiro evangelho, apresentar que a Bíblia de fato é a palavra de Deus e que Jesus liberta. Jesus liberta. Então a gente vê aí, se você der uma pesquisada, muitos ateus se converteram ao evangelho. Ah, mas é possível um ateu se converter? É possível sim. Muitos e muitos e muitos e muitos ateus se converteram ao evangelho. E C.S. Lewis, né, foi um ateu bem famoso que se converteu e se tornou um cristão firme, forte, publicou vários livros. Então é um exemplo aí de um ateu que se converteu. Augusto Cury também era ateu, se converteu também. Então a gente vê aí muitos exemplos. Eu não sei, Augusto Cury nunca fala da religião dele, né? Mas pelo menos Augusto Cury crê em Deus. Eu não sei se ele se converteu ao cristianismo, mas só corrigindo aqui, antes que alguém fale alguma coisa, Augusto Cury, ele crê em Deus. Eu não sei se ele é crente, mas que ele crê em Deus, ele crê. Antigamente ele não acreditava em Deus. Então é isso, né? Então a gente vê aqui dos ateus e a gente não pode deixar de falar o evangelho para essas pessoas, para esses grupos. Conclusão. Falar de Cristo aos religiosos não é tarefa simples, mas necessária e urgente. Então, assim, temos que falar de Cristo para essas pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu sou católico, só que ela não vai na igreja católica, ela não reza, ela não vai na missa, ela não participa. Então essa pessoa talvez seja mais fácil de pregar, mais fácil de pegar e pregar para ela. Agora tem aquele que é praticante, que está lá, que faz parte da igreja católica, tem aquele que é espírita, mas participa mesmo do espiritismo, né? Tem aqueles que diz que mas vai de vez em quando, não vai muito. Então, e para eles são mais fáceis, né? É mais fácil pregar o evangelho para eles. Mas para aqueles que são firmes lá, é complicado. Por isso a gente tem que preparar, né? E de forma adequada para levar o evangelho a essas pessoas, para que elas possam, de fato, assim, ouvir o verdadeiro evangelho, porque elas não estão ouvindo o evangelho lá. Elas não estão ouvindo o evangelho na igreja que eles estão. Então eles precisam ouvir o verdadeiro evangelho, né? Então, se eles ouvirem o verdadeiro evangelho, eles podem se converter dos seus maus caminhos. Aqui, bibliografia recomendada, eu acrescentei um livro aqui, né? Eu sempre coloco esses aqui, né? Sobre evangelismo, Guia de Seitas e Religiões. Para quem quer ter um conhecimento maior das religiões faladas aqui, leia esse livro. Você vai ver aí, né, como o cristianismo, ele fala do cristianismo e depois fala das outras religiões, contrastando elas com o cristianismo. Então a gente vai ver que o cristianismo, né, ele tem a base do cristianismo é a salvação pela fé em Cristo, e a gente vai ver que quase todas as religiões falam da salvação pelas obras, Então eles eliminam Cristo, não tem Cristo, e o que faz nós sermos diferentes é Cristo, ou seja, a salvação por meio de Cristo. Então, se você, né, quer se aprofundar aí no conhecimento da palavra de Deus, como professor da escola dominical, né, acesse ebdenfoco.com, você vai ter um conteúdo exclusivo aí para professores da escola bíblica dominical. Eu fico por aqui, a paz do Senhor e até a semana que vem. Aqui no site tem aqui o conhecimento das doutrinas, o cristianismo e as outras religiões. Esse texto aqui pode lhe ajudar também, né? Você pode entender um pouco o que é o islamismo, o hinduísmo, o budismo, né? E o cristianismo.
Então, eu recomendo também você dar uma olhada aqui nesse texto e fazer aí então pode até fazer o download aqui do PDF dele, né? E aí você vai ter aí acesso a um conteúdo aí que vai te ajudar a entender mais sobre essas religiões.